Estamos aqui então para mais um episódio do o seu coach de corrida. Como pode ver aqui, hoje a gente está de casaco, tá um pouquinho mais frio hoje aqui no sul. Um pouquinho. Não vamos dizer que frio. Não frio pro Rio Grande do Sul, mas é que botou um casaco aqui também, né? Não precisa ficar passando frio, né? No Rio isso aqui seria calamidade pública. Então, seguinte. No Nordeste isso aí era glacial já. Nossos alunos do Norte, tudo bem, a gente adora vocês. Gente, vamos lá então. Hoje os tópicos de hoje são sobre, a gente vai falar sobre, para você mulher que treina, a gente vai estar falando sobre zonas de treino e motivação. Então se você gostou de algum desses tópicos, fica com a gente até o final e principalmente já começa compartilhando com aquele amigo dizendo assim, ó, vem, assiste esse vídeo que isso aqui é pra ti, tá? Então, se você é corredora, conhece alguma corredora, a gente vai começar explicando sobre ciclo menstrual para as mulheres, tá? Vamos lá então, Nestor. A pergunta foi o seguinte: quando estou com cólica pré-menstrual, devo fazer os treinos ou é melhor descansar? Olha, aí depende muito de como é o estado dessa cólica, o quanto de dor você está, o quanto você está disposto, se você tem disponibilidade também de treinar outro dia na semana. Tem algumas alunas que relatam para mim e eu percebo que a qualidade do treino delas cai bastante quando elas estão nesse período, tá certo? Inclusive, logo no início, assim, quando a gente estava começando aqui, tinha uma aluna que ela treinava super bem, assim, 2-3 semanas do mês, e tinha uma semana que às vezes era a mesma coisa do que a gente estava fazendo antes, o mesmo treino ali, ou algumas alterações, o mesmo ritmo. Ela não performava naquele treino, eu ficava pensando, o que eu estou errando? Qual o problema na periodização? Eu falei, não tá tendo nenhum problema. Aí na outra semana ela vinha e conseguia, e aí até que depois de um tempo ela me falou, é quando eu fico assim eu realmente perco muito desempenho, quando eu estou nos períodos do ciclo menstrual. E aí eu comecei a entender, e a partir disso então eu sabia mais ou menos qual é a semana. A gente tem um mecanismo ali no nosso próprio aplicativo, né, onde a pessoa pode colocar a questão do ciclo menstrual. Então, naquele período, eu aliviava um pouco mais as cargas de treino, justamente para que ela performasse e não atrapalhasse o rendimento dela. Então, eu já colocava um treino mais leve ali, os ritmos não tão fortes, porque eu sabia que ela não estava nas melhores condições. Isso é algo muito importante da gente fazer, e por isso que eu oriento. Depende muito de como é que é o estado da tua cólica. Às vezes, você só vai ter aquele dia para treinar, ou senão tu vai ter que pular o treino. Aí tem que avaliar, é possível treinar? É possível a gente fazer um treino mais leve para que tu faça? Então, tudo isso tem que ser avaliado para que a gente tome essa decisão, né, se é possível ou não treinar com cólica. E eu digo que não só a cólica, né? Eu digo que além disso, a gente entra em fatores como enxaqueca. Tem muitas mulheres que tem muita enxaqueca. Tem a perda de performance mesmo, como um todo, como tu falou. Mas um outro fator é o aumento da sensação de cansaço. Ou seja, a percepção de esforço da mulher, ela aumenta muito nesse período. E aí ela relata o seguinte: eu estou me sentindo mais cansada, parece que eu recupero pior de um treino para o outro. É claro que essa percepção a aluna vai ter com o passar do tempo, com o ganho de experiência. No início, que a pessoa está começando a correr, ela já se sente cansado só de sair para correr. Ela vai sentir um cansaço demasiado, aquela falta de fôlego, aquela sensação de falta de ar, parece que não sabe respirar. Então ela não consegue discernir muito isso nesses diferentes períodos do ciclo. Agora, para uma corredora mais experiente, já passou de 1, 2, 3 ciclos de meia maratona, por exemplo, ela já consegue ter esse discernimento melhor. De, por exemplo, estou no período pré-menstrual, estou me sentindo um pouquinho mais cansada. Entrei no ciclo menstrual, entrei no período menstrual ali, aí dá uma intensificada. Depende muitas vezes de mulher para mulher também, a questão do fluxo. Se é um fluxo maior, um fluxo menor. Então, vários outros fatores vão estar influenciando. Tem casos também de alunas, por exemplo, que usa DIU e não tem a menstruação em si, mas ela vai ter também a oscilação hormonal, e é naquele período onde teoricamente ela iria menstruar, ela acaba tendo uma sensação de cansaço, um pouquinho mais de fadiga, mas ela não tem alguns agravamentos na questão da cólica, das dores, enfim, de forma geral. Então, tudo isso deve ser sempre analisado com cada aluno. Mas a minha recomendação que eu dou de forma geral para as alunas é, como que cada mês varia um pouquinho, tem meses que passa que não sente nada, tem meses que é um pouquinho mais agravado. Eu digo sempre, tá sentindo que tá com fadiga, cansaço, cólica, principalmente evita os treinos mais intensos.
Ou seja, tá naquele dia, tá com cólica, cara, não faz o treino de tiro. Não faz. Ah, tô com um pouco de enxaqueca. Não faz o treino de tiro. Por quê? O treino muito intenso, ele pode sobrecarregar, consequentemente até agravar a cólica, agravar a dor de cabeça, e também a gente vai estar afetando na sua recuperação muscular. Como ela já está prejudicada pelo ciclo, a gente muitas vezes pode expor o seu corpo a uma queda do sistema imunológico. E aí daqui um pouco, daqui 2, 3, 4 dias apresentar algum tipo de infecção. Ou até um resfriado, uma gripe ou algo assim, né? Então aqui no Sul, principalmente as alunos, a nossa recomendação sempre é essa, tá? Então para você que é nossa aluna ou tem essa dúvida, você que não é nosso aluno também, nossa recomendação é essa. Você tem a namorada, a mulher corredora também que não tem essa orientação, passa essa informação para ela. E vai ser fundamental, eu digo para vocês, às vezes deixar de fazer um treino naquela semana que você está sentindo um pouco mais de dificuldade vai te ajudar a performar muito mais em outras semanas. Então, Felipe, mas eu quero treinar, manda uma mensagem pro seu treinador e diz, olha, tô me sentindo assim, o que tu acha? Devo fazer, não devo fazer? Ele vai tomar a decisão. A nossa decisão normalmente é pedir para não treinar ou fazer uma rodagem leve. Porque a gente sempre fala aqui em diversos podcasts, em diversos vídeos, o treinamento ele não é composto unicamente por um treino, né? É uma sequência de treinos. E como o Felipe muito bem falou, tu vai e faz um treino intervalado, às vezes esse treino intervalado ele não vai sair com uma qualidade boa, porque tu já tá com essa série de coisas que a gente relatou aqui, aí tu vai demorar ainda mais para recuperar desse treino intervalado e os próximos 2 treinos vão ser piores, né, do que seriam. Então a gente fez 3 treinos que não foram muito bons. Agora imagina, se nesse treino que tá ali no período principal ali, né, na fase mais difícil, tu pega, faz uma rodagem leve, tu consegue recuperar, tu já consegue dar mais qualidade no próximo treino, dar mais qualidade ainda no terceiro treino e aí na outra semana tu vem, encaixa esse intervalado e sai com muito melhor qualidade. Então pensando na questão da performance, do teu resultado e também até a própria questão da saúde de forma geral, né? Não tem problema a gente aliviar um treino em determinado momento para que tu recupere. Talvez fique um pouco mais fácil de entender de forma geral porque a gente não passa por isso, né? Já que somos homens, né? Então, quando tá gripado, vamos usar o exemplo de quando tá gripado ou resfriado. Putz, vou treinar nesse momento, às vezes tô com febre, às vezes tô com coisa. Depende muito também da pessoa para pessoa. Eu gosto se eu tenho treino para fazer, eu vou fazer porque eu me sinto bem mentalmente. Só que, claro, diminuo, não vou fazer o treino aquele treino 5 de 2.000, né, nessas condições. E aí eu consigo depois fazer os próximos. Então, basicamente, fazendo uma analogia bem simples, é óbvio que não é a mesma coisa, mas só para que vocês entendam assim como é que é esse balanço, né, que a gente faz. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. O que são zonas de treinos e como identificar elas, Nestor? Olha aí. Então, a gente tem as zonas de treino clássicas, né, digamos assim, que é os Zs, a Z1, a Z2, a Z3, a Z4 e a Z5. Tá? Basicamente essas zonas elas são guiadas pela frequência cardíaca, mas também dá pra gente fazer através do pace. Comumente elas são usadas através da frequência cardíaca, onde cada uma tem uma faixa, sendo a Z1 a faixa mais baixa e a Z5 a faixa mais alta de frequência cardíaca. Tem também outras zonas de treinamento, como as zonas de treinamento por velocidade, né? Então a gente vai usar, por exemplo, a velocidade do teu 3.000 metros, a velocidade do teu 5.000 metros, a velocidade do teu 10.000, a velocidade da meia maratona, a velocidade da maratona. Também são zonas de treinamento. É importante deixar claro que a zona de treinamento ela varia muito, né? Não existe uma zona fixa, vou treinar em Z4. Às vezes tu pode ir um pouquinho para Z5, um pouquinho para Z3, dependendo do dia. E não é preto no branco as coisas. Treinamento, de forma geral, ele é muito mais cinza do que uma cor ou outra. Então essas faixas elas vão se misturando e cada uma tem um objetivo. E o mais importante disso é que se você pegar na literatura, hoje a gente tem diferentes autores e cada autor às vezes vai caracterizar, vai definir as zonas de forma diferente. Se a gente pegar literaturas um pouco mais antigas, a colocação muitas vezes de zonas, por exemplo, como zona 1, Z2 e Z3. E aí a gente tem a Z1 que são zonas mais leves, treinos mais leves. Aí Z2 limiar 1 e aí Z3 limiar 2 trabalhando, tá? Então através de limiares aeróbico e anaeróbico. Quando a gente pensa nessa nomenclatura, ela é uma forma interessante de utilizar, mas às vezes pouco usual da gente identificá-las em função das ferramentas que a gente tem hoje. Então, quando a gente usa as ferramentas como um relógio de corrida, se torna mais fácil da gente utilizar através de uma metodologia onde a gente usa normalmente Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5, onde a gente fraciona ainda mais. A Z1 normalmente é aquela zona mais regenerativa, é aquele treino de aquecimento, ou de aquecimento. Z2 e Z3 só um detalhe, eu nunca consegui correr em Z1. Se tu corre em Z1, assim, às vezes é os primeiros 2, 3 minutos da atividade, porque logo o batimento já sobe aí, pelo menos pra zona 2. Eu não lembro de cabeça agora
quantos batimentos? É entre 110 e 100 e... A gente pode ir por porcentagem, né? A gente pode... normalmente a gente trabalha com algumas porcentagens. Deixa eu puxar aqui. Puxa aí, não. Então, a zona 1, por exemplo, a gente trabalha normalmente, se a gente for usar frequência cardíaca e velocidade como referência, de 50% a 60%. E aí a velocidade automaticamente, normalmente os aplicativos vão transferir também para o pace. Para fazer então o ritmo da sua corrida. Uma zona 2, que é uma zona moderada, também usando frequência cardíaca e velocidade, de 60% a 72% aproximado. Essas porcentagens, lembrando, vai ter variação às vezes de autor para autor dentro da literatura. Z3. É importante falar, por exemplo, é 72% no caso da velocidade dos 3.000, né? Como que a gente faz a aquisição dessas zonas, né? A gente faz através de um teste onde a gente leva o aluno, o corredor, a um esforço submáximo. O que seria isso? A gente tem testes de campo, como um teste de 12 minutos, um teste de 3 km, tem teste de 1 milha, teste de 1 km. Qualquer um deles a gente pode estar utilizando para fazer um esforço submáximo. Dentro desse esforço, a gente encontra depois, quando a gente coloca dentro do software, a gente encontra as zonas, as porcentagens em cima do que foi o teste dele. Claro que existem outras formas, por exemplo, através de um ergospirômetro, que você pode fazer lá com o seu cardiologista, faz o teste e ele também vai encontrar essas zonas de treino através da frequência cardíaca máxima e as velocidades que você atingiu ali de frequência cardíaca máxima, e também pode ser feito as porcentagens. É bem mais difícil também, né? Às vezes o pessoal não tem acesso ou não está disposto a pagar, ou enfim. Exato. É um processo mais, então a gente costuma utilizar esses testes de campo mesmo para estimar isso. A Z2 e a Z3, normalmente a gente trabalha com os treinos de rodagem moderada, rodagem leve. É aquele treino que normalmente você vai fazer mais confortável. Numa Z2 você consegue estar correndo com um parceiro de treino e estar conversando. Numa Z3, para um corredor mais experiente também, você consegue ainda estar correndo e conversando. Uma rodagem normalmente até 1 hora, 1 hora e meia de Z3 você consegue estar conversando. A Z2, normalmente a gente trabalha com rodagens de 1 hora até 2, 3 horas de rodagem, dependendo do objetivo do aluno. A Z4 já é mais forte e normalmente é onde a gente encontra o limiar, ou seja, o que seria essa zona de limiar? Seria onde normalmente um corredor mais experiente ele vai estar às suas velocidades do seu 10.000, ou seja, do seu 10 km e também do seu 21. Normalmente vai ter nessa faixa de limiar. E uma coisa interessante aqui dentro dessa zona Z4 é que é aonde muitas vezes a pessoa ela já vai começar a ter um certo acúmulo de metabólicos, entre eles o próprio lactato, e ela consegue manter por um certo tempo até que essa curva ela extrapola, ou seja, ela sobe tanto que ele não consegue fazer, que a gente diz a ressíntese desse lactato, e aí você começa a entrar em processo de fadiga. Então observa, quando você está correndo, você está fazendo uma prova de 10 km, e aí você vem correndo ali nos seus, que a gente diz 82 a 90% da sua capacidade máxima. E aí quando chega ali pelo quilômetro 8 e a fadiga começa a bater tanto que você começa a quebrar na prova. Provavelmente o seu acúmulo de metabólico foi tão grande que a curva, a sua ressíntese não era suficiente mais, seu corpo não conseguia absorver toda aquela quantidade de metabólico, que o lactato ele sobe tanto e você começa a fadigar e quebrar na prova, tá? Então o que a gente faz com treinos em zonas de limiar é aumentar a sua curva para a direita, ou seja, você tolerar ainda mais esse processo de fadiga. E aí os treinos em VO2 máximo, que é normalmente a sua capacidade máxima, são os treinos onde normalmente vai trabalhar 90% e 100% da sua capacidade máxima. E aí a gente diz que são as zonas aeróbicas, né? As zonas de potência aeróbica, onde a gente consegue trabalhar principalmente a sua melhora da potência aeróbica. E ainda, além disso, né, que não está dentro dessa tabela, mas a gente tem as zonas anaeróbicas, né? São zonas ou velocidades acima da sua velocidade submáxima. Então seria uma velocidade máxima mesmo. Às vezes a gente usa 105, 110% daquela velocidade. Mas espera aí, como é que eu vou conseguir correr 110%? Eu não vai só até 100? Sim, aí que tem o 100% daqueles 12 minutos, né? Então digamos que tu conseguiu fazer 2 km naqueles 12 minutos. Pô, tu consegue correr 200, 300 metros a 110%, que é uma velocidade mais rápida. Aí já tem um trabalho um pouquinho mais anaeróbico, que aí é um trabalho mais específico para ganho de velocidade, que a gente chama. Então, para te ver como essa questão do treinamento, essas zonas de treinamento, elas são um pouco mais complexas do que só falar, tem que treinar em Z2, tem que treinar em Z3. Cada uma delas, o Felipe falou muito bem na questão das zonas de limiar, para trabalhar as zonas de velocidade, para que tu criar uma resistência a uma velocidade específica. Então, eu quero treinar na velocidade do 5K. Velocidade do 5K normalmente ali é entre 94% a 97% desse VO2 máximo. Ela vai ficar normalmente entre limiar e VO2 máximo para um 5K, para um corredor intermediário experiente. Então
eu quero trabalhar isso, então tem que ser nessa zona. Ah, mas eu quero trabalhar um pouquinho mais de velocidade porque eu vou fazer uma prova de 3K. Então eu tenho que trabalhar com velocidades anaeróbicas e acima de 100%. E aí tudo isso a gente vai fazendo esse jogo das velocidades e das zonas de treinamento dependendo do objetivo do aluno e do que a gente quer com a sessão de treinamento também, porque isso é muito importante. O que eu quero desenvolver? Às vezes tu vê um treino na internet, espero que o pessoal fique bem aí, quem tá indo pro hospital. Então, às vezes tu vê um treino na internet, não, tem que fazer esse treino aqui. Tá, mas qual que é o objetivo desse treino? Tu precisa fazer esse treino nesse momento? Ou o teu objetivo é outro? Às vezes teu objetivo é ganhar mais resistência aeróbica. Então, teus treinos vão ser rodagens mais lentas, em Z2, em Z3 mesmo. Se teu objetivo for ganhar mais velocidade, é trabalhar no ritmo de meia maratona, é trabalhar limiar, então cada uma das coisas tem uma função. Perfeito. E quando a gente pensa isso, até dentro dos relógios, normalmente existe uma confusão bem grande. Mas o meu relógio, eu tô sempre em Z5 ou sempre em Z4, mesmo eu treinando mais leve. Lembra de uma coisa, o relógio, ele faz uma estimativa, ele usa um cálculo, às vezes que é diferente do que o seu treinador usa. Eu sempre digo para os alunos que a forma como a gente calcula as zonas, ela tá em cima dos testes que a gente fez, em cima da sua performance em provas. Então, as porcentagens que a gente usa, normalmente são em cima do seu pace, do seu ritmo. Já no seu relógio lá, quem sabe ele está marcando em cima da sua frequência cardíaca. E às vezes elas não batem, até porque dependendo do modelo do relógio usa porcentagens diferentes. E dependendo também do relógio, a precisão do registro não é tão fidedigno assim, vamos dizer. Então isso é um ponto sempre ter que se levar em consideração. E aí para quem tem, por exemplo, Coros, que é que nem eu tenho atualmente, o Coros, por exemplo, ele coloca uma Z6 ainda, que é uma zona de potência anaeróbica. Então o Z6 do Coros seria essa que a gente está falando de acima do seu 100%. Então, dependendo do relógio, dependendo da metodologia, ele vai ter formas de mensurar e até mesmo formas de mostrar esses valores diferentes. Mas vamos lá então, vamos para a última pergunta. Para você que está desmotivado, para você que está aí arranjando desculpas, para você aí que está tentando achar um motivo para parar de treinar. Felipe, como se manter motivado para fazer os treinos? Formas que eu vejo de motivar os alunos, tá? O que me motiva sempre é ter uma prova-alvo. Eu uso muito como motivação as provas-alvo. O que são minhas provas-alvos para esse ano? Maratonas. Maratonas são minhas provas-alvo. Então, isso é o que me motiva a sair de casa hoje, por exemplo, chovendo e fazer o treino. Hoje eu até recebi uma pergunta do Pozo, cara. Nós estávamos falando sobre isso e aí ele comentou comigo, tipo, sobre o que seria que tinha me tirado de casa, né? O que aquilo me motivava naquele momento. E aí a gente estava tentando pensando numa forma de se tinha alguma outra coisa, além de simplesmente a prova-alvo. Cara, a gente entrou numa conclusão que pra mim, eu vou sair de casa por ter a prova-alvo. Já pros alunos, que muitas vezes ter uma prova não é algo que é motivador para ele, não é algo que ele se sente, poxa, cativado de sair de casa, eu gosto sempre de usar as ferramentas de metas tanto de resultado, mas também metas de processo. Metas de resultado é o que a gente está falando aqui, é ter uma meta de prova, de baixar um pace, de correr uma certa distância, essa é uma meta de resultado. Metas de processo é cumprir 12 treinos no mês. A meta de resultado não deixa de envolver uma série de metas de processo, porque, por exemplo, pegando esse caso do Felipe, ele quer correr a maratona e quer correr a tanto. Para isso ele tem que cumprir o processo de fazer todos os treinos durante todos os dias. Então uma coisa complementa a outra nesse caso. E eu vejo que as metas de processo muitas vezes elas motivam um pouco mais os alunos no fato de, cara, dentro daquela semana a gente vai colocar um treino onde é para ele trabalhar a percepção, tá, do esforço dele. Então ele, poxa, não, eu vou sair de casa porque o Felipe quer que eu melhore minha percepção. Num outro treino é uma meta de processo para ele melhorar a velocidade dele. Então a gente vai colocando diferentes metas de processo e no compor delas ele vai atingir um resultado X. Então eu percebo que muitos alunos respondem melhor a essas estratégias de processo e não tanto a meta de resultado. Porque às vezes a busca de um resultado, ele acaba se frustrando, porque ele não atinge, ou porque ele se cobra demais. E aí tem gente que se cobra demais e acaba, ao invés de agindo, paralisando. É muito importante se conhecer também na hora de colocar essas metas, né? De se manter motivado. Porque eu gosto muito de sempre usar essa questão da motivação intrínseca. Esses tempos fui perguntado também como é que
fazer para manter motivado nas coisas. E eu sou muito parecido com o Felipe também. Eu preciso ter uma meta para me manter motivado. Eu sei, eu quero correr a meia maratona abaixo de tanto. Pô, para isso eu preciso fazer todos os meus treinos na semana. Se tá chovendo, tem que ir chovendo. Se tá de noite, tem que ir de noite. Se não deu pra fazer de manhã, tem que fazer de meio-dia. Se não deu pra fazer de meio-dia, tem que fazer de noite. Porque não dá pra deixar o treino pro outro dia, porque no outro dia também tem treino. E aí um aluno meu respondeu isso e falou assim, eu não tenho essa meta, mas a minha motivação é me manter disciplinado e estar cuidando de mim. Então olha só, se a tua meta é unicamente tu mostrar pra ti mesmo que tu consegue fazer isso, independente das situações, também é uma excelente motivação. Tu precisa arranjar esse motivo para a ação, né? Porque a motivação nada mais é que isso. Então, por que eu me movimento? Por que eu faço as coisas? Pega o exemplo do seu trabalho. Por que você trabalha? Talvez você goste do seu trabalho, como eu e o Felipe, mas a gente também trabalha para pagar os boletos, né? Nada é mais motivador do que ter um boleto da internet, para boleto de água, boleto de aluguel, para pagar. Então, tu precisa fazer isso. Tu não tem como deixar para fazer. Às vezes eu tô cansado, eu tô gripado, tem que trabalhar mesmo assim, né? Porque o boleto não se paga sozinho. Então, a mesma coisa é na hora dos seus treinos. Putz, mas para ter uma melhor saúde, eu preciso treinar, preciso fazer uma boa alimentação. Eu tô cansado, eu tô me sentindo mal, mas putz, ainda precisa pagar, né, esse boleto do treino e da saúde. Então tem que arranjar bem esse motivo, e quanto mais forte for esse motivo na tua cabeça, e um detalhe que eu acho que o pessoal se esquece bastante, é relembrar constantemente do porquê tu tá fazendo o que tu tá fazendo. O Felipe tem o objetivo de correr uma maratona. Todo dia ele pensa que vai correr uma maratona. Todo dia ele relembra do porquê ele está treinando. E aí ele vai e treina. Muitas vezes, no que a gente não consegue essa motivação, é porque a gente perde o motivo. Porque tu trabalha todos os dias, tu tem um motivo. O boleto, ele te lembra, né? Digamos assim. Só que muitas vezes tu tá nesse processo de mudança de vida e tu não lembra que tu tá treinando. Por quê? Tu se sente melhor na hora de trabalhar. Tu se sente melhor para estar com a tua esposa, com o teu marido, com o teu namorado, com a tua namorada. Tu se sente melhor para cuidar dos teus filhos. Tu tem mais energia, tu tem mais disposição. Tu se sente melhor com o teu corpo, tu tem mais produtividade. Tu trocou um hábito extremamente negativo que tu poderia ter, que era comer doce, podia ser fumar, podia ser beber, sei lá. E agora tu passou a fazer exercício e isso tá te fazendo muito bem. Se tu relembrar constantemente desses detalhes, eu tenho certeza que tu se mantém motivado para treinar. E às vezes você não se permite pensar um pouquinho nisso, não se dar o trabalho de pensar um pouquinho nisso e acaba passando despercebido. A nossa vida tá corrida. A gente tem muitas tarefas, muitas atividades, muitos compromissos. A gente está numa certa obesidade mental de tarefas, né? De coisas para fazer no dia a dia e até mesmo de conteúdos que a gente fica no dia atropelando. E aí vocês às vezes não param um pouquinho para pensar no que precisa ser feito para aquilo que você deseja. E aí você simplesmente para e fica desmotivado com aquilo. Então, às vezes, o que você simplesmente precisa é 5 minutos de silêncio, refletir um pouquinho sobre os seus objetivos, o que você pretende fazer da sua vida e ver se realmente aquilo ali faz sentido naquele momento ou não. Eu sempre digo para alguns alunos, quando eles chegam para mim e dizem, Felipe, eu acho que eu vou parar de treinar. Eu digo, beleza? Quem sabe naquele momento, agora não faz mais sentido para você ter essas metas de corrida. Ou, Felipe, agora eu vou seguir treinando, mas eu vou parar de competir. Tudo certo. Quem sabe nesse momento não faz mais sentido para você. Mas vamos achar um motivo para sua ação. E aí entra muito o nosso papel como treinador, mostrar para você qual o motivo da sua ação. Às vezes você não tá conseguindo enxergar naquele momento, falta um pouco de clareza, tá tudo meio nebuloso no momento, então a gente vem trazer a clareza. Então reflita um pouquinho, pare, pense e simplesmente não vá deixando a vida me levar, e sim tome as rédeas da sua vida e tome o controle sobre isso. E pode ter certeza, isso vai fazer com que você tenha mais motivação, não só para sua corrida, mas para sua vida como um todo. E sabe, Felipe, qual que é o momento que a pessoa e como que a pessoa vai ter essa reflexão e pensar no objetivo dela? Agora. E sem correr de fone. Porque não correr de fone, tu tem que pensar nas coisas. E uma das coisas que tu pensa é realmente nisso. E aí tu vai passar, vai estar pensando, putz, será que vale a pena treinar? E tu pensa tudo que tu passou, como é que tu era antes, como é que tu era depois. Putz, vale a pena mesmo. Embora tô me esforçando, vale a pena. E pausa esse vídeo e reflete um pouquinho, um minutinho. O que faz sentido pra ti? Se você tá um pouquinho desmotivado a corrida, o que faz sentido? O que você deseja realmente? Poxa, se no momento não faz sentido, tudo bem, tudo certo. Agora, se faz sentido pra você, bota essas metas, escreve. Tem gente que é mais visual, então escreve pra você estar sempre enxergando. Tem gente que é mais auditivo, então grava um áudio pra você naquele seu grupo pessoal e deixa fixado lá no seu grupo pessoal. Pra você toda vez que estiver desmotivado, escutar esse áudio que você mesmo falou pra você lá no futuro. E se você é mais sinestésico, bota tênis no pé e vai correr. Bora? Então
Então, gente, valeu, mais um episódio por hoje. Se você tem dúvida, não esquece, comenta aqui embaixo e o mais importante, compartilha com quem tá precisando assistir esse tipo de conteúdo. E se você gostou, dá o joinha, tá? A gente vai ajudar a atingir o máximo de pessoas com esse conteúdo. Gestor? Se inscreve no canal pra gente atingir os 4.000 inscritos. Bora, estamos chegando quase nos 4.000. E se já chegamos, quando você está assistindo esse vídeo, nos ajuda a chegar nos 5.000, ou quem sabe nos 6.000? Exato. Ajuda os guri. Abraço, turma. Valeu.